Presidente, senhores parlamentares, em primeiro lugar, nesse meu primeiro discurso aqui no Parlasul, quero agradecer ao meu líder, delegado Valdir, a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra compor esse parlamento com todos os deputados e deputadas aqui presentes, senadores e senadoras, enfim, todos os parlamentares. Senhor presidente, a liberdade de expressão, assim como a liberdade de imprensa, é um pressuposto da democracia, é um pressuposto do Estado de Direito, portanto, tanto a liberdade de imprensa como a liberdade de expressão são e devem ser caracterizados como direitos humanos. Nós sabemos que há alguns anos se faz um debate em todo o mundo acerca das fake news. Mas as fake news, ou as notícias falsas, não são aquelas notícias que nós não gostamos, ou não são também aquelas notícias que nós não concordamos. Fake news são as notícias em que o jornalista sabe que aquilo que está publicando é falso, mas mesmo assim publica. É certo que, infelizmente, parcela da imprensa, parcela de jornalistas, não fazem um jornalismo sério, fazem torcida política, não jornalismo. Mas mesmo assim, senhor presidente, há de se estabelecer e de se prevalecer a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E a liberdade de expressão, inclusive, para criticar parte da imprensa. Numa democracia, no Estado de Direito, é assim que deve funcionar. Infelizmente, senhor presidente, há alguns meses atrás, o STF, a Suprema Corte Brasileira, tomou uma decisão que fere a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A Suprema Corte Brasileira, o STF, aquela instituição que deveria ser o órgão, ser a instituição que faz valer a nossa Constituição Federal e os nossos princípios, que faz valer os direitos humanos do nosso país, infelizmente, desrespeitou e continua desrespeitando a liberdade de expressão e, portanto, a liberdade de imprensa também. Para contextualizar a todos os parlamentares aqui, a Suprema Corte Brasileira, que vem sofrido críticas justas, legítimas, por parcelas da população, por parlamentares, enfim, pelo povo brasileiro, há alguns meses atrás, decidiu simplesmente censurar uma matéria da revista Cruzoé, matéria esta que colocava o presidente do Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, e questionava a relação dele com alguns investigados no âmbito da Operação Lava Jato, operação que tem deflagrado um escândalo de corrupção, talvez o maior do mundo. E, sem o contraditório, sem a ampla defesa, desrespeitando a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, a Suprema Corte instaura um inquérito sigiloso, instaura um inquérito sem fato determinado, instaura um inquérito sem pessoa certa, para investigar tudo e todos que simplesmente criticam a Suprema Corte ou os seus membros. E nesse inquérito sigiloso, que a Procuradoria-Geral da República do Brasil pediu a suspensão e de forma inédita, os ministros do STF não acataram, no âmbito desse inquérito sigiloso, então, o mesmo órgão, ou seja, o STF, que instaurou o inquérito, o mesmo órgão decidiu fazer uma verdadeira censura, retirar essa matéria do ar, essa matéria da revista Cruzoé, e realizar operações de busca e apreensão nas casas e nos escritórios de inúmeras pessoas que criticam
o Supremo Tribunal Federal brasileiro, a nossa Suprema Corte. Faço essa fala, senhor presidente, porque considero que essa matéria que estamos votando e discutindo nesse momento é de suma importância. Nós, como representantes de todos os países membros do Mercosul, aqui no Parlasul, temos a obrigação de, nos nossos países, defender a liberdade de imprensa, defender a liberdade de expressão e, no caso em específico do Brasil, denunciar o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo e tem feito contra aqueles que os criticam. E já peço, inclusive, nessa minha fala, para que essa presidência tome conhecimento dos fatos aqui narrados por mim e que este parlamento tome as medidas cabíveis para que o Estado de Direito e a democracia no Brasil seja reinstaurado e a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão sejam retomados no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.